conhecida como a teoria de Malthus. Foi descoberta por Thomas Herbert Malthus. Então, ela tem a teoria insiste como teoria malthusiana ou fatalista. Seja bem-vinda, Amanda. Eu iniciei agora, tá? Está me ouvindo? Ótimo. Está vendo o compartilhamento de tela também? Então tá bom. Vou continuar, tá? Então, Malthus ele estudou o crescimento da população e da produção de alimentos. Ele constatou que a população crescia em uma progressão geométrica, enquanto que a produção de alimentos em uma progressão aritmética. Então, de acordo com os cálculos dele, a população mundial iria duplicar a cada 25 anos, isso se não houvesse nenhuma guerra ou nenhuma pandemia, tá? Urbana. E nisso, a população iria entrar em colapso, porque iria crescer tanto ao ponto de que teria mais pessoas do que recursos para mantê-las. Então, só para a gente entender um pouquinho da história, da descoberta da progressão aritmética, e agora a gente vai para a aplicação, porque tem muito texto, né? Segundo ele falava que a miséria seria uma espécie de vingança contra os homens que teimavam em se multiplicar. Claro que essa teoria dele foi criticada, tá? E uma das críticas sobre isso é que, juntamente com o crescimento da população, viria também o avanço tecnológico. Então, a agricultura ela ia ficar moderna, a emancipação feminina ela iria acontecer. Então, o que ele previu, né? Ele previu que só poderia ter filhos quem tivesse terra para plantar. Então, ele acreditava que Foi bom você ter falado, Gustavo, porque eu esqueci que tava um fone aqui, que eu dou aula sempre sem fone. Melhorou? Melhorou agora? Ótimo. Foi bom você dizer, porque eu sempre dou aula sem fone e tinha um fone de ouvido conectado no computador e eu me esqueci. Então, segundo Malthus, ele previu o seguinte, que a população ia crescer mais do que os recursos para mantê-la. Então, ele dizia que as pessoas só poderiam ter filhos quem tivesse terra para plantar, tá? Deveria se praticar abstinência sexual, então, e os governos deveriam deixar de dar assistência às pessoas pobres. Mas o que ele não previu é que iriam melhorar as técnicas de cultivo, a tecnologia ela iria ser avançada nas lavouras, né, com o uso de fertilizantes, e o uso de métodos contraceptivos também, seria técnicas de prevenção, iria surgir. Então, vamos lá. Então, E aí, né, esse esquema da pirâmide financeira foi elaborado, tá? E foi elaborado por outro cientista, que era o Carlos Ponzi. Então, ele conseguiu, em 1919, convencer investidores a comprar notas promissórias que renderiam curtíssimo prazo um retorno de 50%. Então, ele dizia assim, o pai de todos esses esquemas da pirâmide financeira foi o Carlos Ponzi. Em sua homenagem, ele criou todos os conhecimentos da pirâmide financeira, que seria essa daqui, ó. Malthus previu dessa forma e Ponzi ele intitulou como assim, dessa forma. Então, quando o esquema dele diria que teria um controle sim, mas quando uma empresa ele surge prometendo ganhos milagrosos, o que deveria acontecer? As pessoas interessadas iriam investir dinheiros no seu negócio e aí esse negócio começaria a se tornar conhecido e ganhar um pouco de fama no meio das pessoas, tá?
a notícia ali se espalhar cada vez mais. Enquanto isso, existia sempre novas pessoas entrando no esquema. Então, para tentar sustentar essa ideia perfeitamente, até que ficasse saturada e entrasse então novos recursos. Então, quando o financiamento se esgotasse, o sistema ele entraria em colapso. Então, a teoria semelhante à teoria de Malthus, ele entendeu que a economia financeira para todos seria como uma pirâmide. Alguém investiria muito e aí, quando todos os recursos acabassem, a pessoa acabaria entrando em colapso. Essa estimativa, gente, diria que se uma pessoa ela precisasse recrutar apenas 6 e essas 6 pessoas recrutar mais 6, então eu teria no total de 36 pessoas. E cada uma dessas 6 pessoas recrutaria 216. Então o que eu teria? Um crescimento em bilhões, tá? Desculpa, e é assim que ele previa o crescimento populacional. Então agora vamos para a parte mais teórica mesmo, a parte mais prática, quer dizer. Então a gente sabe a razão e o termo geral de uma PG. A razão é diferente que é representada pela letra Q na progressão geométrica, é diferente da razão representada na progressão aritmética. Na aritmética, a gente faz uma subtração. Então, a gente pega o primeiro termo, subtrai do primeiro termo e a gente tem aí a razão. Na PG é o contrário. Na PG eu pego o segundo termo, divido do primeiro termo, aí sim eu tenho a minha razão. Eu faço isso com toda a minha sequência numérica até meu enésimo termo. Enésimo termo, como eu disse para vocês, é aquele termo que está lá, que é o último termo da minha sequência numérica, tá? Então, a fórmula geral também da progressão geométrica, ela muda um pouquinho. A fórmula geral dela é essa aqui. A n, que é o meu enésimo, que é o último termo da minha PG, é igual ao meu primeiro termo, vezes a minha razão, que é Q, tá? Elevado a n menos 1, quer dizer, o número da posição do meu último termo menos 1. Então, observem que muda a fórmula geral completamente. Então, ó, eu tenho meu AN é o meu último termo da minha PG, que seria o meu enésimo termo, tá? A1 não muda, é o meu primeiro termo da PG também. Já a razão muda na progressão, na minha PA, na minha progressão aritmética, a minha razão era representada pela letrinha R. Na geométrica não, ela é representada pela letra Q. E o meu N não muda também não, a mesma coisa. É a minha posição do último termo da minha progressão geométrica, que é a mesma coisa de uma PA, tá? Então tá aí a fórmula geral. Então, em cima disso, olha só um exemplo. Determine o décimo termo da PG. Então, ó, eu tenho 1, 2, uma sequência de 1, 2, 3. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho o meu primeiro termo. Agora eu tenho que descobrir qual é a minha razão. Para me descobrir a minha razão, o que eu faço? Eu vou pegar aqui, ó, o segundo termo, vou dividir do primeiro. Então, 3 dividido por 1 é o próprio 3, tá? A fórmula geral, eu quero descobrir o décimo termo. Então, eu quero meu último termo, o valor do meu último termo. Então, o que eu tenho que fazer? Fórmula geral é o último termo, a posição do último termo, tá? É igual ao meu primeiro termo vezes a minha razão elevado ao meu último termo, a posição do meu último termo, menos 1, tá? Então, o que eu vou fazer? Meu AN aqui é A10, por quê? Porque eu quero descobrir o décimo termo. Então, eu sei qual é o meu último termo dessa PG aqui. É o A10. Então, é igual. Qual é meu primeiro termo? Nessa sequência é 1. Então, é 1 vezes a razão. Quanto é a razão? 3. Elevado a quanto? Elevado a n, que é a posição do meu último termo, que é 10, menos 1. Então, eu vou ter A10, que é igual a 1 vezes 3 elevado a 9.
Gente, o que eu tenho que fazer? Presta atenção que eu tenho aqui, ó, uma potenciação. Então, vou ter 3 elevado a ele mesmo 9 vezes. Primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar isso. Então, vou multiplicar 3 por ele mesmo 9 vezes seguidas. Tudo isso vezes 1. E o resultado disso é 19.683. Então, qual é o valor do meu 10º termo? 19.683. Ficou claro, Amanda e Gustavo? Entendeu, Gustavo? Então, numa PG, o 4º termo é igual a 64 e o primeiro termo é igual a 1. Determine a razão da PG e descubra seu 8º termo. Agora presta atenção. Eu tenho que o 4º termo é 64, o primeiro termo é igual a 1. Vou usar a mesma fórmula, tá? Quer que eu descubra o meu 8º termo? Primeiro eu tenho que fazer o cálculo para esse 4º termo. Depois que eu fizer descobrir a minha razão, aí eu posso calcular a fórmula geral para me descobrir o meu 8º termo. Então, eu vou pegar os primeiros dados que eu tenho. Eu tenho o meu A4, que é o meu 4º termo, mais o meu primeiro termo. O primeiro termo vale quanto? Vale 1, tá? Aí eu tenho 4 menos 1. Aí agora o que eu vou fazer? Vou substituir, né? O meu 4º termo, eu sei qual é o valor dele. Então, o meu AN, que é o valor do meu último termo, é 64. Tudo isso vai ser igual a quanto? A1 vezes a minha razão, que é o que eu estou procurando, elevado a 3. Por que elevado a 3? Porque a posição, a quantidade de sequência numérica que eu tenho, o meu enésimo termo, o meu último termo da minha PG, é 4. Então, eu vou ter 4 menos 1. Então, eu vou ter 64 é igual a 1 vezes Q elevado a 3. Então, vejam bem. Q elevado a 3 eu vou isolar, porque não tem como resolver. 64 eu vou passar para cá. Gente, aqui eu tenho uma raiz cúbica de 64. Raiz cúbica de 64, Q é igual a 4, tá? Então, o que eu faço para tirar esse expoente daqui? Eu vou ter uma raiz cúbica de 64. E aí sim, Q é igual a 4, tá? Tem que fatorar a raiz, igual a gente aprendeu lá em potenciação, viu? Então, usando a fórmula do termo geral, nós vamos determinar o 8º termo. Para isso, o que eu preciso fazer agora? Eu tenho que A8 é igual ao primeiro termo vezes Q elevado a 7. Por quê? Eu quero a posição do meu enésimo termo. Então, eu tenho 8 menos 1, Q elevado a 7, tá? Por isso que eu sei que o Q é elevado a 7. Então, nada mais, nada menos que eu tenho agora o meu primeiro termo, que é 1. Eu tenho a minha razão que eu descobri que é 4 elevado a 7. Então, 4 multiplicado por ele mesmo, 7 vezes 1 é 16.384. Então, o valor do meu 8º termo é esse, tá? Assim como a PA, a PG também tem uma soma. E a soma da PG também é infinita. Então, eu vou ter S é igual ao meu primeiro termo, vezes o Q elevado a N, que é o meu número de termos, menos 1 dividido pelo Q menos 1. Então, eu tenho soma dos termos da PG é igual ao meu primeiro, A1 é igual ao meu primeiro termo, Q é a razão da minha PG e N o número de termos. Então, só para a gente ver mais um exemplo, calcule a soma dos 5 primeiros termos da PG. Eu tenho aqui uma PG com a sequência numérica que varia de 2, 4, 8, 16 e 32. É para mim calcular a soma. Então, é fácil. Para mim saber quanto é a minha razão, basta eu pegar o meu segundo termo e dividir do primeiro. Então, eu vou pegar 4 e dividir por 2, ou vou pegar 8 e dividir por 4, e aí eu sei que a minha razão 4 dividido por 2 é quanto? É 2. Então, a minha razão vale 2 nessa sequência numérica. Basta eu substituir. Primeiro, né?
A soma da minha PG. Quantos números eu tenho nessa sequência? 5 números, então S5, né? É igual. O meu primeiro termo, que é 2, vezes, olha só, a minha razão, que eu descobri que é 2, elevado ao número de termos, que é 5, menos 1. Tudo isso dividido por 2, menos 1, que é a minha razão, menos 1. Então, vamos resolver isso. 2 vezes, vamos resolver o que está entre parênteses, 2 elevado à quinta é 32. Seria 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes, tudo isso menos 1. E agora fica fácil, então eu vou ter 31 vezes 2 dividido por 1. Então, quanto que eu tenho? 62. É a soma dessa PG, tá? Meninos, ficou alguma dúvida? Ficou não. Super tranquilo, né? A mesma coisa no exemplo 2, a soma dos 50 primeiros termos da PG em uma sequência de 3, 6, 12, infinito. Então, eu tenho que o número de termos que eu tenho é 50. Meu primeiro termo é 3. Para mim achar quanto é a minha razão, basta eu pegar 6 e dividir por 3, ou pegar 12 e dividir por 6, vai dar a mesma coisa. Então, 6 dividido por 3 é quanto? 2, né? Então, vou ter 3, que é meu primeiro termo, vezes, entre parênteses, a razão, elevado ao número de termos, que é 50, tudo isso menos 1, dividido pela razão, menos 1, que é 2 menos 1. Então, eu tenho a soma do meu número de termos, que é o S50, é igual a 3. Vou ter 2 elevado a 50, tudo isso menos 1. Dá para resolver, então vocês teriam que multiplicar 2 vezes ele mesmo 50 vezes, tá? Só para representar para vocês como ficaria. Claro que em exercício prático a gente não coloca uns expoentes tão grandes assim, né? Então, exemplo 3, que a gente faria, né? Quantos termos da PG 2, 3, 2, 6, 18 devem ser considerados para que a soma resulte em 19.682? Então, aqui, gente, eu tenho o meu total dessa soma. Aí eu quero saber quantos termos eu preciso ter para que resulte a isso, tá? Então, eu tenho um total, a minha fórmula geral é essa. Essa é igual a primeiro termo, abre parênteses, Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Então, a minha soma é 19.682, a minha razão é 2, tudo isso vezes 3 elevado a N é fácil, né? 6 dividido, basta eu pegar e dividir e eu vou descobrir quanto é a minha razão, tá? E aí eu vou ter 3 elevado a N, que é o que eu não tenho, que é o número de termos, menos 1, 3 menos 1. Então, eu vou ter 3 elevado a N menos 1, tá? E aí, o que eu tenho? O resultado dessa soma, 3N eu não tenho. E agora, gente, isso aqui, eu vou ter 3 elevado a 9, que é igual a 3N. Então, o número total da minha razão é 9, tá? O número de termos para que eu chegue a esse resultado, tá bom? A soma de termos de uma PA infinita. Você vai fazer a mesma... Quando ela é infinita, ela tem uma diferença. Olha só, essa soma aqui é para PG finita, tá? Finita. Infinita, ó, PG finita, tá? A gente usa essa fórmula. A infinita, a gente usa o contrário, ó. A gente vai calcular a soma em que o primeiro termo dividido por 1 menos a razão, mas com uma condição. A razão ela tem que ser maior que menos 1 e menor que 1, para que isso dê certo, tá? Então, olha essa sequência. Se eu divido isso aqui 1 sobre 4, ou 1 sobre 16 avos dividido por 1 quarto,
eu vou ter isso, ó, 1 sobre 16, multiplicação cruzada, então vou ter 1 sobre 16 vezes 4. E aí eu vou ter 4 dividido por 16, então minha razão, simplifico isso, vai dar 1/4, certo? Então, entra dentro do meu padrão. Minha razão tem que ser maior que menos 1, porém menor que 1. Então, 1/4 é menor que 1 e é maior que menos 1. Então, dá para me usar a fórmula. Para me utilizar a fórmula, então, o que eu faço? Vou pegar o meu primeiro termo, que é 1. Tudo isso é dividido por quanto? Por 1 menos a minha razão. Então, ó, tudo isso é dividido por 1 menos a minha razão. Então, eu vou ter isso aqui, 1 sobre, tá? Multiplica isso aqui cruzado, gente, eu vou ter 4 menos 1 dividido por 4. Então, eu vou ter 1 dividido por 3 sobre 4. Resolvendo isso, tá aqui dividindo, sobe multiplicando, eu vou ter 1 vezes 4 sobre 3. Então, a minha soma é 4 sobre 3. Isso aqui é para uma PG infinita. Ficou claro? Vocês conseguiram entender? Assim. Próxima aula, então, eu vou passar mais exercício de PG infinita só para a gente praticar, tá? Por hoje é só. Ficou claro para vocês? Vocês conseguiram entender? Alguma dúvida que ficou, vocês mandam para mim aqui no bate-papo que a gente resolve na nossa próxima aula, que eu vou passar mais exercícios para praticar, tá? Meninos, então é isso por hoje. Fiquem com Deus, tenham um bom final de semana, viu? Quarta-feira que vem a gente pratica mais um pouquinho com exercício, só para não esquecer. É um conteúdo bem simples, né? Fácil de entender. Então é isso. Fiquem com Deus, tá? Bom final de semana. Obrigada para vocês também.